Alô, amigo assinante do Canal 5 da NET, que acompanha o programa Os Árabes no Centro-Oeste. Eventualmente, a gente entrevista também pessoas que, mesmo não tendo a descendência árabe, são intimamente ligadas à colônia, aos fatos, aos acontecimentos. E é o caso do nosso entrevistado de hoje, ex-presidente do Anápolis Futebol Clube, o Galo da Comarca, Sebastião Richelieu da Costa, mais conhecido como GG. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer é por que GG com o nome tão pomposo de Sebastião Richelieu da Costa? Quando eu me entendi por gente, eu tinha esse apelido. Não sei, nunca perguntei, sabe? Cresci com esse apelido, né? E na cidade, 90% conhece o mais pelo apelido. Então, na rua, se alguém chama assim, ô, seu Sebastião, o senhor ainda tem dúvida, mas chama GG, atende na hora. Não, atendo tudo, mas que poucos chamam Sebastião Richelieu da Costa. Tá certo. Então vamos contar um pouquinho de história do Galo da Comarca, do Anápolis Futebol Clube. Essa paixão pelo Galo surgiu mais ou menos em que época, seu GG? É na década de 40 e 50, sabe? Surgiu. O Anápolis foi fundado, o nome de Operário, União Esportiva Operária, em 1946. E uma turma de carroceiro, uma turma desses braçais, chapas, resolveram fundar um time de futebol. E como era dia 1º de maio, e naquela época se comemorava com muito entusiasmo o 1º de maio. A data valorizada? Valorizada. Então, eles não podia ser outro nome que Operário, né? União Esportiva Operária foi o primeiro nome. E quem doou a primeira camisa, calção, chuteira, meião, foi a Zita Duarte, minha prima, sabe? Ela, o Jonas estava ameaçando ser candidato a prefeito, que o Getúlio e Pedro Ludovico tinham sido destituídos do cargo da ditadura naquela época, em 45. Então, 46, 47, começou, né, as campanhas eleitorais. E o Jonas era um forte candidato na época. Aí, eles procuraram a Zita Duarte e ela falou, não, eu vou dar o jogo de camisa para vocês. Aí ela viajou para São Paulo e pediu, lá numa casa de materiais esportivos, ela pediu que desse a mais bonita camisa, né? Que ela tinha de presentear um time de futebol. Eles pegaram a camisa da Seleção Paulista e falou, essa aqui tem tradição, porque é da Seleção Paulista aqui e tal, né? E na época se valorizava as seleções estaduais, né? Disputava naquela época, não era clube, era seleção, né? Estadual de seleções, né? Estadual de seleções. Então, ela trouxe essa camisa e foi com essa camisa que o Anápolis ganhou todos os títulos que ele já ganhou na vida, ele ganhou com essa camisa. Então, o tricolor veio de São Paulo, então a origem é paulista mesmo. Então, né? Tá, e eu falo sempre isso aí, sabe? Depois que mudaram a camisa do Anápolis, o Anápolis só disputa classificação, né? Então, não é bem assim, né? Essa camisa é tão tradicional para a Seleção Paulista como ela é para o Anápolis. Que o Anápolis só mudou de nome em 1951, quando a Anapolina mudou de nome. A Anapolina chamava Anápolis Esporte Clube. Era alvo e rubro, né? A camisa dela. Então, quando ela mudou para a Associação Atlética Anapolina, o Anápolis, mais que depressa, pegou o nome de Anápolis Futebol Clube. Né? Adotou o nome da cidade. Adotou o nome da cidade. Então, foi em 1951, quando o Anápolis já era campeão estadual. Que o Anápolis tem o título de 1947 no Amador,
de campeão goiano e de 1954 também de campeão goiano. Agora, por que virou o Clube dos Turcos, afinal de contas? O turco, a gente fala, os descendentes de sírios e libaneses, claro. Quem impulsionou, fez o ANAP crescer mesmo na década de 50 e pouco, 60, foram a colônia síria, sírio-libanesa, né? Era João Bezzi, na época, era Oswaldo Abrão, Doutor Amin, Munir Calisto, né? Amin Gibrim, que era... O Amin Gibrim chegou a ponto de ir na firma dele, onde ele fazia o balanço, ele reservava parte do lucro para a Anápolis Futebol Clube. Sério? Então, o Mijibrim era desse jeito. Então, isso é Dagger, né? Aí, Zé Miguel, todas essas pessoas passaram a gostar do Anápolis, porque o Anápolis cresceu muito, né? Tanto no amador e principalmente quando surgiu em 1962 o profissionalismo, o ANAP cresceu demais. E um dia, numa reunião banal, numa reunião normal, sabe? O Munir Caliço pediu a palavra e falou assim: se nós quisermos crescer, se nós quisermos ser campeão um dia, nós temos de deixar de pensar no Ipiranga, deixar de pensar na Ana Paulina, para pensar nos clubes de Goiânia. Nós temos de pensar grande. E só pensando grande nós vamos chegar a algum lugar. Nós não chegaremos nunca a nenhum lugar se não for procurando, quer dizer, derrotar adversários. Derrotar adversário Vila, Goiás e Atlético, esses times de Goiânia. Goiânia, que é poderoso na época, né? Aí... E qual foi a reação do pessoal que estava presente na reunião? Todo mundo aplaudiu ele demais da conta, né? E numa reunião na casa do Altino, ele era presidente do ANAP, ele encarregou-me, a mim e o Munir Calisto, de contratar um técnico do ANAP, isso em 1964. Qual que era a função do senhor na época? Eu era secretário. Aí vocês vão contratar um técnico, fica a cargo de vocês. Aí nós telefonamos para aquele Tomás Mazzoni, da Gazeta Esportiva, que é aquele Olímpicos, né? E ele nos indicou o Bauer, tá? Bauer, que foi meio de campo de São Paulo, né? Daquele, Rui Bauer e Noronha, né? Rui Bauer e Noronha. Ninguém esquece time bom, né? Não esquece não. Aí o Bauer combinou tudo conosco, sabe? Aí mais o Munir, arrumamos trem, mandamos o dinheiro para o Tomás Mazzoni para entregar para o Bauer, sabe? Seria um adiantamento, as luvas, alguma coisa assim? Um sinal, né? Passagem, despesa de viagem, né? Ah, tá. Para ele vir aqui para combinar conosco, né? E aí, a Prudentina, que havia subido para a divisão especial do Campeonato Paulista, ela ia disputar o Campeonato Paulista naquele ano e contratou o Bauer. Tá? Ia ficar perto de casa ou vir para o interior de Goiás? Um Campeonato Paulista, a dimensão do Campeonato Paulista, a dimensão do Campeonato Goiano naquela época... Era mais do que hoje até. Muito mais, né? Então... perdemos o Bauer, mas imediatamente o Tomás Mazzoni falou: olha, tem uma pessoa aqui que ele é chefe da divisão de base do Corinthians. É o Dino Pavão, né? Que foi da seleção brasileira também, né? Foi do Corinthians e foi da seleção brasileira. Aí indicou e passou esse dinheiro para ele. Depois nós conversamos, ele podia mandar ele, passou esse dinheiro. Eu tinha uma casinha aqui, pequenininha, aqui na frente, aqui. Um dia, 6 horas da manhã, eu acordo,
Quem eu vejo, bateu na porta, eu vejo um negão de 2 metros de altura. Levei o maior susto. Aí, mas ele não deixou eu assustar, não. Sabe? Agora que ele viu que eu, né? Ele falou, Dino. Aí eu mandei entrar, a mulher fez café e tal. Fui lá no Munir. Munir, vocês vão para Goiânia. A ANAP ia jogar esse dia com o Goiás. Logo contra quem, hein? É. E aí, ele falou assim, você vai para Goiânia com o Dino, vocês almoçam lá, depois vocês vão para o campo. Ninguém pode saber que o Dino está aqui. Ninguém, mais ninguém, nem presidente, nem ninguém, sabe? E o time estava sem técnico na época ou tinha um técnico que estava O exercendo? Rubens Porfírio. Torcedor de São Paulo, ilustre também, né? O Rubens Porfírio era o técnico do ANAP. Aí fomos para Goiânia. Na hora do almoço, nós fomos lá para o restaurante do Grego, lá no cruzamento da Rua 6, ali com a Goiás, né? Com a Anhanguera. E aí chegamos lá, quem nós vemos lá? O Grita, que era técnico do Goiás. A hora que o Grita viu o Dino, Dino, você aqui e tal, que é a festa, né? O que você está fazendo? Não, o Dino falou, não, eu estou de passagem. O Dino é muito reservado. Estou de passagem aí. Não, vai lá assistir o jogo do meu time. Meu time vai jogar hoje. O Goiás ele vai jogar com Anápolis. Aí o Dino perguntou, vocês vão ganhar? Ele falou, não vai não. Nosso time só tem perna para um tempo. E o Goiás, só para historiar, porque todo mundo tem ideia do Goiás hoje. Só que o Goiás, na época, era o 3º ou 4º time de Goiânia. Né? Até que o Goiás foi ganhar o primeiro título depois do Anápolis. O Anápolis ganhou em 65, o Anápolis ganhou. O Anápolis ganhou em 65, o Goiás ganhou o primeiro dele em 66, né? Roubado ainda, né? Porque o juiz deixou de dar um pênalti escandaloso em cima do país. Quando estava 0-0, e nós precisávamos só do empate para ser campeão. Aí no caso é bi, né? Já seria bi, né? Seria bi. E aí sofreu um gol no finzinho lá, né? Aí deu no que deu. Né? Foi o primeiro título da história do Goiás. Né? Foi. Mas voltando para a história, então, do Dino. Aí o Dino falou, se der certo eu vou. Aí almoçamos, ficamos por ali assim, andando ali, Goiânia, o Dino muito encantado com Goiânia, né? E pegamos um táxi e fomos para o estádio. Quando nós chegamos lá no estádio, eu sentei perto do Mané Padeiro, assim, mas sem... Cumprimentei o Mané Padeiro, mas sem falar no Dino do outro lado, assim. Você não conhecia, não? Não, conhecer como? Aí, sentando, o Mané Padeiro tá no lugar de tio meu, né? Porque ele casado com minha tia mesmo, né? Sim. Aí conversamos e tal. E o ANAP começou perdendo de 2-0 para o Goiás. Foi no segundo tempo, nós viramos para 4-2 e ganhamos o jogo lá. Mas quando terminou o jogo, o Dino sabia tudo do ANAP. Ele foi só anotando, né? Aí eu vim embora, passei no hotel ali, tinha perto da rodoviária ali, velha, ali na Eugênio Jardim, né? Aquelas ruazinhas. Reservei lá para ir lá, e ficou lá, falei, amanhã eu venho aqui. Segunda-feira nós levamos o contrato, assinou. E ninguém sabia de nada, né? Foi na terça-feira que o ANAP ia apresentar. Aí levamos mesmo, 2 horas. Chegou lá, o Rubens Porfírio está laço, mas o Rubens Porfírio dando um choro convulsivo mesmo aqui, sabe? Aí o Altino falou, não, nós estamos querendo profissionalizar. Nós vamos fazer tudo para ver se nós colocamos um técnico profissional mesmo no ANAP e tal. Mas você será sempre meu técnico, o Altino falou. E eu vou te pagar até o último dia do seu contrato. E aquela coisa, conversou com o Rubens lá e o Dino começou a treinar.
E aí foi montando o Anápolis devagarzinho, sabe? Quando foi... Isso foi fim de 63, aliás. Em 64, montou aquele time todinho, se foi montando devagarzinho as peças. Quando foi em 65, em janeiro, eu saí em excursão aqui, foi a Buriti Alegre, Morrinhos, Tumbiara, tinha os 2 times lá em Tumbiara, aí Araguari, Tupaciguara, Ituiutaba, aí voltou para Brasília, né? Fizeram... E o time está batendo, ou não? Batendo. Mas era um time ainda fraco ainda, sabe? Aí o Ronaldo falou assim, eu vou buscar o Pádua. Ô, GG, eu vou soltar cheque lá, você vai nesse povo aí, faz descobrir esse cheque aí. Carregou o senhor de fazer uma coleta. Coleta. Aí saiu e foi para... Quando ele estava no caminho, ele soube que o Formiga tinha um time que tinha sido campeão da segunda divisão lá em Minas. Tinha subido para a divisão especial e perdeu os pontos tudo no tribunal. E aquele plantel ficou assim, sabe? Sem função. Sem função e praticamente chateado demais, né? Aí o Ronaldo virou para lá, contratou o Osmar, que é o zagueiro central. Isso que eu ia perguntar. O senhor lembra as posições, né? Osmar, zagueiro central, quem mais? Contratou o paraguaio, era quarto zagueiro igual o Wilson Preto, né? Contratou o Dida, que é meio de campo, assim, ponta de lança. Contratou o Parrilla. Atacante. E contratou os 2 laterais, o Nina, lateral direito, e o Ali, lateral esquerdo. Pois foi mandando esse jogador para cá, e ele seguiu até Batatais, que o Parrilla estava lá em Batatais, e eu tinha sido convidado para ser contratado pelo Batatais. Aí o Ronaldo falou, quanto você vai ganhar aqui? Não sei se era 2 salários, falou, eu te pago o dobro. O Parrilla. Veio com ele. Aí desceram mais numa cidade lá, pegaram o Pádua. Foi o único que não foi titular. Eu tinha saído para buscar ele. O objetivo era ele, né? Era ele. Era o jogador principal. Era o principal. O único que não foi titular no campeonato de 65. Tá certo. Nós vamos fazer uma pausa nesse primeiro bloco. Daqui a pouquinho a gente volta com o seu GG, Sebastião Richelieu da Costa, para falar mais um pouquinho do Anápolis, né? Contar a história do Anápolis Futebol Clube. Daqui a pouquinho a gente volta. Amigo assinante, voltamos para o segundo bloco do programa Os Árabes no Centro-Oeste. Para quem não acompanhou a abertura do primeiro bloco, nosso convidado de hoje não é descendente de árabe, mas tem tudo a ver com a história de uma das maiores paixões de grande parte da colônia sírio-libanesa na cidade de Anápolis, que é o Anápolis Futebol Clube. Nosso convidado, seu GG, permitiu a gente chamá-lo assim, mesmo porque diz que GG é muito mais tranquilo do que Sebastião, né? Mesmo no convívio do dia a dia das ruas. A gente terminou o primeiro bloco falando das contratações que o Anápolis estava fazendo, né? Foi buscar um jogador que seria titular, seria o ponto de referência, ele acabou não sendo titular no time. Para quem não acompanhou o primeiro bloco, quem era esse jogador? Pádua. O Pádua. Então o Pádua seria a referência do time e acabou não sendo. Por qual motivo? Não, porque os outros superaram ele no treinamento aí, né? E tem ainda também que o time completou-se com 3 jogadores também que foram trazidos pelo Zezito. E nós tínhamos contratado o Zezito em Brasília. E o Zezito teve a formação do juvenil do Fluminense. E ele, para a época, era um super craque, né? E numa época que o futebol parece que era mais refinado. Para ser bom de bola nos anos 60 era mais complicado que hoje, né? É, muito mais. E aí, nós perguntamos ao Zezito,
eu estava no cartório do Ronaldo lá, ele chamou o Zezito lá e falou, Zezito, você consegue algum jogador de craque lá no Rio de Janeiro? Você tem amizade com alguém? Eu falei, não, eu tenho amizade com muitos jogadores lá. Aí o Ronaldo falou, então toma aqui o dinheiro, você vai lá no Rio, você traz o que você puder trazer. Aí o Zezito viajou para o Rio e nos trouxe o Sorriso, que jogou muito tempo no Anápolis. Qual a posição que ele era? Goleiro. Goleiro. Trouxe o Sabará, que era um centroavante muito bom, mas que não adaptou aqui e retornou. Trouxe o Deca e o Wilson Preto. Esses três aí foram titulares absolutos também, né? Praticamente fecharam aquele time campeão. Fecharam aquele time. E no juvenil nosso apareceu 2 elementos. Um era daqui mesmo, o Genésio. Né? E o outro foi um presente que o presidente do Botafogo, de São Paulo, deu ao Altino, sabe? Trouxe ele menino para cá, o Odécio. O Odécio foi um cracaço. Que presente esse? Pois é. Foi um presente. Mas é menino, sabe? E aquele juvenil do Anápolis era muito bom. Lá apareceu o Fernandinho, que jogou até no Santos, ao lado de Pelé e tudo, né? Só isso, né? É. Ele jogou no Vila, ele jogou. Tá? Quando saiu do Anápolis, ele foi, né? Isso foi num crescendo. Fernandinho também foi um cara que cresceu muito. Zé França foi formado naquela época no Anápolis. Depois ele foi para o Ipiranga e tal, né? Mas a base dele foi o Anápolis. E o que o senhor lembra daquele título de 65? A partida final foi contra o Vila Nova, foi isso? A partida final foi contra o Vila Nova. E naquela época o pessoal de Goiânia já tinha esquema para tentar prejudicar a gente, árbitro, roubava? Como é que era naquela época? Olha, até hoje eu tenho minhas dúvidas a respeito daquele jogo, sabe? Porque quando o Anápolis já estava no vestiário para fazer a ginástica e tudo, para se preparar ali, nós tivemos a informação de que o Sorriso tinha vendido o jogo, o Vila Nova. E o que fazer numa situação daquela? Nós não podíamos provar nada, né? Aí não tinha como provar nada. O Ronaldo e o Altino chamou o Caxambu. E o Caxambu falou, olha, o time já está escalado. Ele falou, ó, não, mas faz o seguinte, por favor, você não coloca o Sorriso. Dá qualquer desculpa para ele, qualquer coisa, né? Porque o Anápolis não pode perder esse jogo, não. Se perder, é capaz de nós não sermos campeão. Como é que está o Moraes? O Moraes está muito bem, mas não tem ritmo, né? E goleiro, fundamental é ritmo de jogo. É ritmo, né? Porque só o Sorriso estava jogando, né? Aí, é preferível ele assim. Desculpa. Já estão aqui que a gente corta. Aí, assim fez o Caxambu, né? Colocou o Moraes e o Anápolis começou perdendo. Porque não sei se foi a falta de ritmo, não sei se foi, mas o Anápolis tomou 2 gols assim, tá? Mas foi falha do goleiro mesmo ou não? Não foi falha, né? Mas
A gente fica naquela dúvida, né? E aí, o ANAP custou a engrenar, né? Aí, quando estava no fim do primeiro tempo, o Parrilla estava mais ou menos ali no meio de campo, do lado da cabine de rádio. Deu um balãozão lá para a área e o Deca marcou de cabeça lá. A bola caiu, o Deca marcou de cabeça. Aí fez 2-1. O time foi para o segundo tempo, já mais animado, né? Aí logo o Deca começou a chutar e a bola entrava por fora do gol e entrava na rede lá, e ficava na rede. E o juiz anulava o gol, a torcida impaciente. Até que o Deca empatou. E o Deca fez 2 gols nesse jogo. Aí fez 2-2. E aí o ANAP começou a martelar, né? Martelar. E num ataque lá que todo mundo participou, a bola sobrou pro Dida na meia-lua ali, mais ou menos. E ele encaçapou, né? Aí aquela garoinha fina, mas foi uma festa que a gente não pode imaginar, né? A grande festa que foi essa conquista, né? Foi a maior emoção do senhor como torcedor? Eu vou colocar, não como dirigente, como presidente, mas como torcedor do ANAP, foi a maior emoção? Foi a maior emoção. Foi a emoção que eu senti, que eu participei, né? Ativamente, né? Da formação do processo, desde 1963, nós começamos Desde aquela reunião, né? Desde aquela reunião, tá? Então, eu acho que nós devemos muita coisa desse campeonato ao municipalista, sabe? Ele tinha uma mentalidade bem... enxergava bem na frente, viu? É interessante, todas as pessoas, e nós já entrevistamos várias da colônia, todo mundo faz essa referência do Munir, que ele tinha uma visão muito boa de futuro das coisas, né? Futuro. E a gente sabia o problema que ele estava passando depois, né? O filho dele nasceu assim, mudo e surdo, né? E ele procurando mais escola, procurando tudo, né? E a gente via o tanto que ele amava a família dele e amava o ANAP Futebol Clube, viu? Então a gente, essa coluna síria aqui, ela participou de muitos e muitos anos do crescimento de Anápolis, né? Isso você pergunta, Anápolis não seria a mesma sem a presença dele, seria? Seria não. Eu acho o seguinte, se os brasileiros fossem unidos igual a colônia síria de maneira é unida aqui, chega um aí, não tem nada, mas eles ajudam e todo mundo daí um dia está bem de vida como os outros, né? Todos trabalhando muito. Né? Todos trabalham muito, né? Então, eu, não só a amizade que eu tenho com ele, mas eu fui advogado do Armazém Goiás por mais de 20 anos, né? Sou advogado ainda da Embalagem, que é do Gibrail e os filhos dele, né? Do Nadim, do Nabil. Nabil aí. São vizinhos aqui, a mãe deles, né? Dona Marlene. Minha vizinha de anos e anos. E eles gostam muito de mim e eu gosto muito deles, viu? Demais da conta. O Issa Dag era meu companheiro de tomar umas biritas, né? Nós íamos para os jogos. Como que era esse roteiro até chegar no jogo? Ia parando, né? Ia parando, né? Teve uma vez que o Issa passou a caminhonete. Ele estava contando essa história antes da gente começar a entrevista, ele contou essa história para mim. Eu queria que o senhor repetisse agora como foi essa história. Ó, nós paramos lá no Japonês, né? O ANAP ia jogar em Goiânia, é isso?
Não, ia jogar lá em Buriti Alegre. E o japonês, eu falo o posto japonês antigo, ali onde está a represa hoje, né? Isso mesmo. E aí, por isso deu uma ré lá, sem esperar que o rádio subisse, e a roda passou em cima do peito. Você viu tanto que o homem era forte, viu? Passou em cima do peito dele assim, não teve nada. A caminhonete é que machucou, né? Vamos falar assim. Ele era forte demais da conta, viu? E qual foi a reação do Rado para cima do Issa? Queria bater no Issa por tudo, viu? E para segurar, como é que faz? Ninguém segurava, não. Olha, um dia ele brigou lá no Estádio Olímpico, ele levantava eu e o Issa num braço e no outro, para nós não soltar ele, sabe? Pelejando assim, ele levantava nós lá em cima, sabe? Acho que teve uma discussão com a torcida lá antes, não teve? Não, ele brigou com... Veio 4 lá para bater nele, né? Era Anápolis contra quem? Contra o Goiânia, nós estávamos apanhando de 4-1. E o Wilson Preto estava machucado e estava chorando, né? De não estar jogando lá. Mas estava no banco ou na arquibancada com vocês? Nós estava lá num barzinho lá, né? Um coreto que tinha assim no Estádio Olímpico. Aí, o cara mexeu com o Wilson lá, falou, tava chorando, negão aí e tal. Aí o Rado tomou as dores, né? E xingou o Orlando, e o Orlando falou, deixa esse tuco pra mim aí. Deixa que eu dou um jeito. O Rado pegou o Orlando assim pela camisa, levantou lá em cima e soltou no chão assim. Poeira subiu. Aí desistiu da briga. Ele não voltou mais, né? Os outros correram tudo. Sabe? Aí nesse dia que ele voltou a pé de Goiânia para Anápolis? Ninguém fez ele entrar no carro. Ele disse que quando chegou aqui no posto Presidente, ele viu um pneu furado lá, foi lá e ajudou o cara a trocar o pneu, aí ele acabou de chegar aqui. Qual foi o motivo de ficar bravo desse jeito e vir a pé para cá? O motivo é briga que os caras correram, né? Não deu para terminar a briga dele, né? E são muitas histórias. Qual outra história que o senhor lembra dessa época, assim, seja dentro de campo, fora de campo, envolvendo o pessoal? Deve ter muita história, né? Ah, tem muitas, mas teve uma vez, outra vez, o Rado brigou lá no Olímpico. Aí ele estava lá no Estádio Olímpico, lá, o Anápolis jogando contra o Vila. E está 0-0, 0-0. Foi no finzinho, o Vila marca 1-0. Aí o cara começou, vamos ganhar desses roceiros, não sei lá, xingando. E o Rato falou, cala a boca. Ele falou, cala a boca o quê? Cala a boca, senão eu te jogo lá embaixo. O cara não acreditou, né? Não acreditou. Foi, então joga. Levantou assim, pegou ele lá e jogou mesmo. O cara montou lá, mas não voltou, não. Falou, não vou voltar, não, que é fria. Ficou por isso mesmo, né? Tá certo. Bom, a gente vai interromper esse segundo bloco. Estamos entrevistando o seu GG hoje, Sebastião Richelieu da Costa, ex-presidente do Anápolis, está contando histórias engraçadas, né? Fatos assim antigos, né, da história do Anápolis Futebol Clube, que é claro, né, é o clube da preferência da maioria da colônia sírio-libanesa em Anápolis. É claro, tem uns que torcem para a Napolina, mas grande parte a gente pode falar que torce para o Anápolis. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco do programa Os Árabes no Centro-Oeste. Bom, amigo assinante do canal 5 da NET, voltamos para o terceiro bloco do programa Os Árabes no Centro-Oeste. Nosso entrevistado de hoje, para quem não pôde acompanhar, é o seu GG, Sebastião Richelieu da Costa, ex-presidente do Anápolis, eu diria até um penta-presidente. Ele foi presidente durante 5 mandatos. A gente vai começar esse bloco aqui, mostrando algumas fotos. O maior clássico da época era a Anapolina, que na época o pessoal falava Associação em Anápolis, ou era Ipiranga e Anápolis, como está na foto aí o Paulo Choco e o Pepe. Ipiranga e Anápolis. A torcida da Anapolina, eles falavam que era só 33 torcedores, né? Mas depois ela recebeu o reforço do Ipiranga, que
Então, se não fosse reforço do Ipiranga, estava nos 33 até hoje? Ah, tá. Fogueira, irmão dele. Mas dá para contar, conhecia todo mundo, né? Esse time do Anápolis aqui, quem que o senhor... A foto está um pouquinho judiada, mas o senhor se lembra de alguns personagens dessa foto, né? Ah, lembro. O alemão era o goleiro titular, né? O Milton e Barroso, os dois zagueiros. Laterais. É o Leônidas, Timóteo, esqueci o lateral esquerdo, sabe? Não tem problema não. E o ataque era formado com Carlinhos, o Nilo, que foi um cracaço também, viu? Chama Luísio, Paulo Choco e Ferinho. Tá certo. Deixar aqui. E o Jerico entrava sempre, né? Essa foto aqui foi na posse da nova diretoria, ao lado de Zé Paulo Tinazzo, Mário Alves, também Nassim Fará. Ademir Marinho, Balizinha. Balizinha, Janildo. Vander Lúcio está aí também. Pessoal, qual o sentimento que o senhor tem quando a geração atual chama o senhor para uma posse de diretoria? Foi muito emocionante para mim, viu? Porque eu não esperava, sabe? Que houvesse um reconhecimento relativo à minha pessoa, né? E eles pedem conselho para o senhor até hoje ou só de vez em quando? Não, muito pouco. Muito pouco. Mas esse Tinazzo aí, Zé Paulo Tinazzo é uma coisa impressionante, viu? Essa foto aqui recebendo um prêmio Profissionais do Ano. Profissionais do Ano. Aqui. GG, esse ataque é bom, GG, Tinazzo e Mário Alves. Zé Paulo Tinazzo é o comandante aí. Ele está como centroavante aqui. E o Mário Alves está fazendo um bom trabalho, né? A gente... Sem dúvida. Porque criticar, e quando a gente fala crítica, tem a crítica positiva e negativa. Mas criticar negativamente é muito fácil, o difícil é fazer, né? Fazer que é complicado. Arrumar dinheiro, né? Principalmente, né? É complicado. Para contratar. E esse comendador aqui? Pois é. O vereador, na época, o Marcinho, que foi casado com a minha filha, né? Ele propôs a comenda. Ele propôs e eu recebi essa comenda de suma importância, porque nesse dia, estava recebendo também o prefeito Antônio Gomide e várias outras autoridades, deputados federais, deputados estaduais. Essa é a comenda Henrique Santillo. Essa aqui é a comenda Henrique Santillo. Então, valorizou demais para mim essa comenda Henrique Santillo. E essa foto? Essa foto se trata para quem não conhece? Aqui é da maçonaria. Qual loja que o senhor é? Winston Churchill. O Anápolis foi campeão primeiro do que o Goiás. O Anápolis ganhou em 65, o Goiás foi campeão em 66, foi o primeiro título do Goiás. De lá para cá, o Goiás ganhou mais 22 títulos de campeão goiano, a gente não ganhou nenhum, seja com o Anápolis, com a Napolina. Nós formamos um time aqui, eu era presidente em 95, 96. Aqui foi um absurdo, né? Foi um absurdo. Nós ganhamos o título, mas nós fomos furtados nos 2 jogos. Principalmente aquele do Antônio Pereira, né? Pois é, não. Contra o Vila, nós bastava empatar na prorrogação lá. Ele inventou uma falta lá no bico da área, inventou mesmo. E o cara acertou, né? Então, o Anápolis, aquele com o Goiás, bola pegando na testa do jogador, e a gente vê uma situação dessa, né? Qual o sentimento que passa? A vontade de largar tudo? Eu vim com cada roxo do campo lá, no dia.
Eu vim com cada roxo, porque... Mas qual o motivo? Com o Vila? Eu não sei. Qual o motivo do roxo que eu falo? Acho que foi coração mesmo. Eu vim... De tensão? Tensão nervosa. Você ser furtado assim. É igual quando nós fomos para a Copa do Brasil, né? Disputar o Campeonato Brasileiro de Clubes Campeões, né? Em 66. Nós fomos para lá para disputar. Em Brasília, disputamos lá, empatamos. E o outro jogo aqui, aqui o juiz fala assim, eu não vou apitar o segundo tempo. Não tem garantia. Tinha 20 e tantos policiais lá no campo. Então era conversa dele. Era conversa, ele era sargento aeronáutico. Aí eu falei, não, você vai apitar o jogo lá. Não, não vou não. A polícia está aí, foi essa polícia desmoralizada aí, então, desse jeito. E não apitou mesmo, não? E saiu, né, para não apitar. E eu perdi a cabeça. E quando eu vi, eu já tinha dado um murro nele. Quando eu procurei o homem, tinha 50 batendo nele. Meu Deus do céu. Rebentaram a Kombi da aeronáutica, rasgaram a farda dele em picadinho assim. Meu Deus. Aí, no outro dia, qual foi a consequência disso? coalhou de militar da aeronáutica aqui em Anápolis. Ainda mais na época, né? Naquela época. E o amigo Gibrim, que tinha ajudado a bater no homem também, né? Falou, GG, eu estou aqui na fazenda. Telefonou para mim. Estou aqui na fazenda e eu tenho até metralhadora aqui. Eu estou preocupado com você. Quem é que leva a metralhadora? Aí eu falei, não. E eles andaram aí tudo, mas viram, as autoridades aeronáuticas chegaram à conclusão que o cara errou tudo. Fez de bandalheira mesmo. Sim. Ele foi expulso da CBF, um árbitro. Do quadro, né? O quadro da CBF. Que era a antiga CBD na época, né? A aeronáutica puniu ele, parece que, não sei se foi 2 ou 3 meses sem vencimento. E eu... Mas resultou que o Anápolis foi desclassificado, então? Não, foi não. Aí marcaram o segundo tempo do jogo lá em Goiânia. Mas ele realizou só o segundo tempo? Só o segundo tempo. E o Anápolis seguiu adiante? O Anápolis seguiu adiante. Aí o Anápolis foi disputar lá com o Americano de Campos. Do popular Caixa d'Água, na época, era presidente da Federação Carioca de Futebol, né? Eles tomaram o negócio de nós. O Caixa d'Água já estava nessa época ou não? Não devia estar, não, né? Não lembro. O Eduardo Viana, né? Já falecido, mas nos anos 70, final dos anos 70 e 80, eu tenho certeza, mas aprontava muito. Pois é. Então, mas o Anápolis, eu acho que o Anápolis honrou a Federação Goiana, honrou o esporte goiano, em todos os sentidos, sabe? Qual que é o melhor futebol do mundo hoje? É baseado na Espanha, mesmo que o Barcelona joga, e isso parte para a seleção da Espanha, sem o Messi, é claro. O futebol europeu está muito mais avançado que o nosso. E seria baseado, porque a gente sempre fala que o Brasil tem talento, o pessoal de fora só tinha preparo físico. O pessoal de fora hoje tem preparo físico e tem esquemas táticos hoje, porque parece que o brasileiro não gosta muito de esquema tático, né? Os nossos técnicos não evoluíram. Só tem, eu na minha opinião, tem 2 técnicos no Brasil. Em primeiro lugar, o Vanderlei Luxemburgo. Não tem nenhum técnico que pareça com o Vanderlei Luxemburgo. Isso a gente sempre fala, porque tem gente que não gosta do Luxemburgo fora de campo, a gente está falando aqui dentro de campo, como treinador mesmo. Treinador. Porque é o seguinte, o Vanderlei, ele pega um time, ele sobe ele lá em cima. Ele tem um esquema que ele, né? Ele tem equipe de preparador físico e tal. Traz jogador de confiança dele? Obriga a diretoria a contratar jogador.
Então, ele para mim, ele não serve para a seleção. Esse Filipão quase acabou com o Palmeiras. Eu sou palmeirense, ele acabou com o Palmeiras, ele está na seleção. Isso é vergonhoso. O senhor acredita que seja um atraso? Parreira e o Filipão na seleção é um atraso? É um retrocesso? Parreira não. Eu até acredito mais no Parreira que no Filipão. Parreira já demonstrou, já nos deu títulos, né? O Filipão da mesma forma, só que a seleção de 2002 tinha, o senhor acredita que era mais talentosa que a 94 era baseada no Romário praticamente, né? Romário e Bebeto. Né? Em 2002, achava no Brasil eu achava muito fácil e quase que era complica a gente, né? E ele apostou tudo no Ronaldo naquela Copa também. E o Ronaldo era fora de série, né? Tinha o Ronaldo e o Rivaldo lá na frente que estava matando, Ronaldinho Gaúcho estava bem naquela época também. Roberto Carlos. Aquele jogo com a Inglaterra, por exemplo, o Ronaldinho bate uma falta lá. Aquilo foi por querer ou foi sem querer querendo? Ninguém sabe até hoje. Nem ele vai falar que foi sem querer, né? Bom, para a gente encerrar o bate-papo aqui, vamos fazer um ping-pong aqui. Os melhores jogadores que você ouviu jogar a nível nacional, não vamos falar o de Anápolis, não, a nível nacional. Pelé, é claro, de fora dessa lista. Quais os melhores? Eu vi jogar em campo, eu assisti os últimos dias do Leônidas, eu assisti o Zizinho, em plena forma já velho também. Garrincha, você chegou a ver? Garrincha jogou até aqui em Goiânia. Garrincha acabou se tornando titular em 58 no meio da Copa, assim como Pelé, né? O Julinho também, Julinho Botelho foi um cracaço. Né? Pois é, Julinho foi uma coisa, né? Dudu e Ademir da Guia, pra gente ficar no Palmeiras. Dudu e Ademir da Guia. Mas o Ademir da Guia sobressaía. O Ademir nem olhava pra bola, né? Não precisava. Era o acadêmico mesmo, né? O uniforme não sujava também. Ó, eu assisti o Palmeiras numa fase tão boa, sabe, que pouca gente aconteceu isso. Fui morar em São Paulo e o Palmeiras foi campeão da Taça da São Paulo em 1950, que realizou no fim do ano. 51, que realizou no começo do ano. As duas Taças da São Paulo. Torneio Rio São Paulo, campeão paulista de 50, terminou em 51, e campeão do mundo. Então, as 5 coroas, eles falam até hoje, são esses 5 títulos que o Palmeiras ganhou seguidos, assim, um pé nas costas, né? Então, eu vi o Pelé jogar num jogo memorável, sabe? Eu fui lá em Santos assistir o Palmeiras e Santos. E lá começou, o Pelé marcou um gol, o Palmeiras empatou, o Santos fez 2-1, o Palmeiras empatou, fez 3-2, o Palmeiras empatou. Aí quando foi no segundo tempo, o Santos fez 4-3, 5-3, 6-3, 7-3. Só enfrentando o Santos, né? O Pelé driblava todo mundo, acabava com o jogo com todo mundo. E ele fez uma jogada que me impressionou demais. Ele veio driblando todo mundo. Chegou no Djalma Santos, você lembra do Djalma Santos? Jogava no Palmeiras. Aí ele olhou para o Djalma Santos assim e tal, né? Jogou a bola para a lateral. Para não driblar o Djalma Santos, né? Aí o Djalma Santos foi lá, pegou a bola e jogou o Pelé. Tá? Devolveu o Pelé. Coisa que não existe. Se contar, as pessoas pensam que é mentira, né? Pensam que é invenção da cabeça. Né? Pois é, então eu assisti. No outro domingo, acho que início do retorno, o Palmeiras deu de 5-1 no Santos lá em São Paulo.
Não parece? Porque nos anos 60, basicamente, o que rivalizava com o Santos em São Paulo era o Palmeiras. Com o jogo lá. Tá certo. Bom, a gente falou de nível nacional e para fechar, futebol goiano, os maiores craques que o senhor viu. E é claro que, eventualmente, a gente pode esquecer de um ou de outro, mas os maiores craques que o senhor viu no futebol goiano, aí pode incluir jogador de Goiânia, de Anápolis. Aqui em Anápolis, Paulo Choco, Nilo, Carlinho, Dida, Parrila, Deca. Para mim, esses 6 aí foram exponenciais. E a nível do estado de Goiás? Jogador do Goiás? Do Goiás, aquele Tuíra jogava demais da conta, né? Mas hoje o Goiás tem um plantel que sobressai muito, né? E agora o Atlético chegou esse Ricardo Jesus aí que está acabando, faz gol mesmo. Ontem eles ganharam de 7-0. 7-0. Né? Do Cametá. Cametá. Mas viajar, né, quase 3.000 quilômetros. Foi avião, ônibus e balsa. Pois é. Para a gente encerrar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os seus amigos, né, o pessoal do futebol, ou seja, da colônia também, que com certeza vai acompanhar o programa, uma mensagem do senhor para essas gerações que estão aí, que hoje passaram a conhecer um pouquinho mais da história do Anápolis e da história pessoal do senhor. Eu queria, de todo o coração, agradecer por essa entrevista e dizer aos esportistas anapolinos que eu gosto muito do esporte. Do Anápolis eu sou apaixonado, mas eu nunca desprezei nenhum time, né, da nossa cidade ou do nosso estado. Sempre respeitou o adversário? Sempre respeitei. Eu acho que é muito importante para o esporte aqui que nós precisamos. Quem falar que não precisa do Grêmio, ou não precisa da Anapolina, não quer ver o esporte nosso crescer. Eu, por exemplo, gosto demais do Anápolis, mas quero ter a Anapolina jogando na primeira divisão, quero ter o Grêmio jogando na primeira divisão, para que a cidade comece a empolgar com o esporte. Resgatar aquele sentimento que tinha. Aquele sentimento que existia. Porque o que adianta um time só? Um time só, uma andorinha só não faz verão. Mas se nós tivermos 3 times fortes aqui, que vai angariando a torcida, vai angariando valores, e os times ficarão com mais responsabilidade na formação dos plantéis, ficarão com mais responsabilidade perante a torcida, perante o povo, né? Para conseguir resgatar a ida do Anapolina a campo. Nós vemos que nossas rendas são pequenas. Bastou a Anápolis ganhar uma partida aí, essa última renda aí já melhorou muito. Nós precisamos disso, de ver resgatado, porque quando ia jogar Anápolis e Ipiranga aqui, a cidade não dormia. Todo mundo, né? E sem nenhuma briga, sem nada. Era só mesmo o esporte mesmo. O esporte prevalecia em tudo, sabe? Então, a gente hoje vê que um clube quer acabar com o outro. Um clube quer acabar com o outro, e isso não adianta. Aí fica... Nós tivemos um exemplo aqui muito grande. Juntamos Ipiranga, Anapolina e Anápolis e formamos um Grêmio aqui. Anos 70, hein? O Grêmio não conseguiu nem resgatar um campeonato.
chegar no fim do campeonato. Por quê? Porque não tinha torcida. Não tem identidade, né? Não tem, não. Então é isso que nós precisamos, de um esporte forte e pensar igual o Monicali falava. Se nós quisermos ser grande, nós temos de pensar grande. Pensar nos clubes de Goiânia e não nas picuinhas de nossos clubes. Certo, então. Bom, Gê, muito obrigado pela entrevista, pelo carinho que teve com a gente aqui. Obrigado a vocês. E eu estou sempre à disposição a hora que, né? Estou aqui. E se quiser conselho também, pode pedir. Sou muito simples para dar conselho. Tá certo. Mas não é time para dar entrevista, não, como vocês viram, né? Resgatamos aí mais histórias, não só da colônia sírio-libanesa, né? Mas também do esporte em geral. Vamos citar aqui, então, um abraço final, eu diria, para esses ex-presidentes. Então. Na época, também, Oswaldo Cunha, que era gerente do Bradesco aqui, foi presidente do Anápolis. Oswaldo Abrão, foi presidente do Anápolis. Fada Scaff, o menino... Como chama, gente? Você falou o nome? Rachidinho. Eu acho que o... Seu Munir também foi? Minicalista chegou a ser? Não, ele não era presidente. Altino Teixeira de Moraes, que para mim foi uma inteligência brilhante, igual a dele, é difícil. Ele entendia tudo e fazia tudo, tá? Então era uma coisa que... impressionante mesmo. Ele tinha um tirocínio muito bom. Então, eu acho que nós tivemos muitos presidentes. A gente fica assim chateado, ele não está acompanhando essas atas, porque muitos nomes a gente esquece. Isso é normal, o público entende também. Esquece e a gente depois melindra alguma pessoa, né? Não, pode ficar tranquilo que você não melindrou ninguém, não. Só fez sua alegria de muita gente hoje, de muito torcedor tricolor. Bom, conversamos hoje com GG. Para quem não conhece o GG, eu duvido muito, Sebastião Richelieu da Costa, presidente do Anápolis, 5 vezes. Mais uma vez, muito obrigado. Depois a gente se encontra para resgatar um pouquinho dessa história. Hoje fizemos um programa diferente. Não é integrante da colônia, mas alguém que viveu muito o dia a dia da colônia, talvez a sua maior paixão, que é o Anápolis Futebol Clube. Mais uma vez, muito obrigado. As 3 cores vivas na memória do pavilhão, nas graças da vitória. Sou Anápolis Futebol Clube, a toda hora, agora e sempre até morrer. Salve o tricolor da Boa Vista, galo coroado na conquista.